em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II. Venha nos fazer uma visita. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à educação em Petrópolis. Os candidatos que devem realizar o Enem de 2023 têm até a próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, para solicitarem a isenção da taxa. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de dezembro. A Mega Sena acumulou e deve sortear 60 milhões de reais no próximo sorteio, que será realizado no próximo sábado. E os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 9 recebem nesta quinta-feira o Bolsa Família. E o governo do estado liberou 3 milhões e 200 mil reais para obras da ligação Bingen-Quitandinha. A licitação para a contratação de uma empresa especializada já foi concluída. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, abriu inscrições para contratações de agentes temporários ambientais nas áreas temáticas de prevenção e combate a incêndios florestais para Petrópolis e Teresópolis. O diálogo com o objetivo de ampliar a segurança nas unidades escolares da cidade imperial. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Estamos ao vivo, mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. E como sempre, você é nosso convidado especial para participar, mandar sua mensagem, interagir durante a nossa programação. Você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, TV Correio da Manhã, em nosso YouTube e o nosso Facebook e também no nosso site tvc16.com. Além de acompanhar a programação ao vivo, você pode curtir, compartilhar com os amigos, com os familiares e, claro, trazer essa interação, porque você é sempre muito bem-vindo. A gente vai começar o programa de hoje com o nosso noticiário. E a gente fala agora sobre a Mega Sena, porque nenhuma das apostas acertou as 6 dezenas do concurso 2.586 da Mega Sena, que foram sorteados na última quarta-feira em São Paulo. O prêmio de 50 milhões de reais acumulou. E o valor estimado para o próximo concurso, que será sábado, dia 29, é de 60 milhões de reais. Os números sorteados foram os seguintes: 10, 18, 41, 49, 53 e 59. A Quina registrou 76 apostas ganhadoras e vai pagar um prêmio de R$ 64.781 para cada uma. Já a quadra teve 6.010 vencedores, que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.170. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet. O jogo simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Ainda falando sobre dinheiro e pagamento, a Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira o pagamento da parcela de abril do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 9. Essa é a segunda parcela, com adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. O valor mínimo correspondente a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 670,49, o maior da história do programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,2 milhões de famílias, com um gasto de 13,9 bilhões. Desse total, 8,9 milhões de crianças recebem 1,3
1,33 bilhões relativos ao benefício Primeira Infância, como se chama o adicional de R$ 150. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, são 17 mil crianças a mais que em março. Neste mês, houve uma novidade. O governo unificou para o primeiro dia do calendário o pagamento a beneficiários de municípios em situação de emergência ou calamidade reconhecida. Na última sexta-feira, 14, foram contempladas todas as famílias atingidas pelas chuvas em São Paulo, no Espírito Santo, Acre e as atingidas pelas estiagens no Rio Grande do Sul, além dos povos Yanomami. Com a revisão do cadastro, que eliminou principalmente famílias constituídas de uma única pessoa, 1,42 milhões de beneficiários foram excluídos do Bolsa Família e 113,84 mil famílias foram incluídas em abril, das quais 17 mil com crianças de até 6 anos. E atenção para você estudante, para você candidato que vai realizar o Enem esse ano. Termina amanhã, sexta-feira, dia 28, o prazo para o pedido de isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio Enem deste ano. A data limite vale também para a apresentação de justificativa de ausência para aqueles que tiveram isenção da taxa concedida no Enem do ano passado, mas que não compareceram às provas. Tanto o pedido de isenção da taxa como a justificativa de ausência devem ser apresentadas na página do participante, com login único na plataforma gov.br. A isenção ela é garantida aos alunos da terceira série do ensino médio no ano de 2023, em escolas da rede pública declarada ao censo escolar, a quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, e para pessoas também em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Caso não apresente a justificativa ou ela seja recusada, o estudante terá que pagar a taxa de inscrição. O resultado das análises das justificativas será divulgado no dia 8 de maio. A fim de garantir a acessibilidade do serviço, nesta edição o Instituto disponibilizou 2 versões do edital para isenção da taxa de inscrição e também da justificativa, voltadas a participantes com deficiência. Uma delas na língua brasileira de sinais, a Libras, e a outra com adaptações para pessoas com deficiências visuais. As provas do Enem de 2023 estão marcadas para os dias, anote inclusive na agenda, 5 e 12 de dezembro. Então, se você vai participar aí esse ano do Enem, quer uma vaga aí no ensino superior para 2024, não deixe para a última hora, já procura ali a sua escola, até a direção, como que é esse processo para você ter essa isenção da taxa, levar todos os documentos necessários, pelo menos colocar na página, né, ter todo um passo a passo na página do participante para você ficar isento aí dessa taxa, que não é barata, viu? Pelo menos na época que eu fiz o Enem, já era em torno de R$ 80 aí o valor da prova, então hoje deve estar até um pouco acima disso. Mudando de assunto, você utiliza muito o Pix? Pergunto isso, né? Foi criado durante a pandemia pelo Banco Central. E olha, o uso do Pix, o sistema de transferências instantâneas do Banco Central para compras e pagamentos de contas, encerrou o primeiro trimestre mais uma vez com recorde. Em março, as transações de pessoas físicas para as empresas corresponderam a 27% do total, informou nesta quarta-feira o Banco Central. Esse foi o percentual mais alto da série histórica. Quando o Pix entrou em funcionamento em novembro de 2020, apenas 5% das transações eram feitas de pessoas físicas para empresas. Em março, 683,75 milhões de transações no Pix foram feitas de pessoas físicas para empresas, categoria que abrange compras físicas, compras pela internet e pagamentos de contas. Esse tipo de transação movimentou 423 bilhões de reais no mês passado. A preferência no uso do Pix continua nas transações entre pessoas físicas, que responderam por 63% das transações em março. Em abril de 2021, o percentual estava em 76%. Em março, a utilização total do Pix bateu outro recorde,
recorde, superando pela primeira vez a marca de 3 bilhões de transações mensais. O valor movimentado também foi recorde, com 1,28 trilhão de reais transferidos no mês passado. Para você ver, né, o Pix aí fazendo sucesso entre a população brasileira, muitos aí utilizando aquela forma mais simples, prática e também sem custo, né? Já que, por exemplo, por TED você tinha ali que pagar uma taxa para o banco e hoje pelo Pix esse formato, né, essa transferência é feita de modo gratuito. Além disso, tem a questão da praticidade, o valor é enviado na hora, também é possível fazer as transferências aos fins de semana, mas é claro, a gente sempre ressalta, é preciso ter cuidado com o preenchimento ali na hora de fazer a transferência, para você não fazer a transferência para alguém, para uma pessoa errada, né? Porque digitou um número diferente ali, se não conferir as informações antes, o dinheiro é enviado para a pessoa errada e para você recuperar uma burocracia enorme, ter que entrar em contato com o banco, ter que entrar em contato com o banco da pessoa que recebeu, até mesmo com essa pessoa, enfim. É bom por um lado, mas é preciso ter cuidado também do outro para não ter nenhum tipo de problema aí. Mas a gente mostrando aí, né, que o Pix está sendo aí muito utilizado pelos brasileiros e a tendência é que esses números cada vez mais sejam expressivos aqui no Brasil, né? Em fevereiro de 2023, vamos falar um pouco sobre economia. O volume de serviços no Brasil cresceu 1,1% quando comparado ao mês de fevereiro. O analista Rodrigo Lobo fala sobre os dados obtidos neste mês. O setor de serviços mostrou um crescimento de 1,1% na passagem de janeiro para fevereiro de 2023, depois de ter recuado 3% no mês anterior. Com isso, o setor de serviços está 11,5% acima do nível pré-pandemia, que ocorreu em fevereiro de 2020, e também está apenas 2% abaixo do ponto mais alto da série histórica ocorrido em dezembro de 2022. Em termos setoriais, o setor de serviços mostrou disseminação de taxas positivas nesse mês de fevereiro, com 3 dos 5 setores avançando frente a janeiro, e o destaque ficou com o setor de transporte, que avançou 2,3%, com aumento na receita das empresas que atuam com gestão de portos e terminais, transporte rodoviário e ferroviário de cargas e também o transporte aéreo de passageiros. O segundo impacto positivo ficou com os serviços de informação e comunicação, liderados ali pelo aumento da receita das empresas que atuam no setor de telecomunicações, de serviços de tecnologia da informação e também serviços audiovisuais, especialmente as empresas de TV aberta. O terceiro impacto positivo ficou com a atividade de outros serviços, que avançaram 0,7% nesse mês, depois de ter recuado 8,6% no mês de janeiro. O avanço desse mês de outros serviços ocorre por conta do aumento da receita das empresas que atuam nas atividades imobiliárias. Entre as atividades que recuaram na comparação com janeiro, destaque para o setor de serviços profissionais, administrativos e complementares, que recuaram 1%, pressionado pela queda na receita das empresas que atuam com cartões de desconto e programas de fidelidade. O outro setor que recuou em fevereiro foram os serviços prestados às famílias, com uma queda de 0,7%, essa queda pressionada pela menor receita vinda das empresas que atuam em atividades teatrais e de espetáculos. Nas comparações contra iguais períodos do ano anterior, o setor de serviços permanece mostrando taxas positivas, já que em fevereiro de 23, frente a fevereiro de 22, o setor de serviços emplacou a 24ª taxa positiva consecutiva, ao avançar 5,4% nesse tipo de confronto. Todos os 5 setores investigados mostraram crescimento frente a fevereiro do ano passado. Destaque ali para o setor de informação e comunicação de transporte, liderando esses ganhos. Na comparação do acumulado do ano, do primeiro bimestre de 23 contra o primeiro bimestre de 22, o setor de serviços avançou 5,7%, também com todos os 5 setores investigados mostrando crescimento. Já no indicador acumulado em 12 meses, o setor de serviços mostra uma ligeira perda de dinamismo ao passar de um crescimento de 8% em janeiro para um avanço de 7,8% em fevereiro de 2023. Esses foram os principais resultados da pesquisa mensal de serviços do mês de referência, fevereiro de 23.
Tá, então os dados para você, a gente sempre traz aqui, né, dados voltados à economia. A gente falou também sobre a indústria aqui durante essa semana, sobre o IPCA, enfim, a gente sempre tem esse compromisso de levar aqui também como que está sendo movimentada a economia do país e, lógico, como que isso também impacta o nosso dia a dia. Mas vamos falar sobre a nossa região, vamos focar aqui em Petrópolis, porque a gente tem uma notícia importante para você, na verdade, agora, e envolve a ligação Bingen-Quitandinha. Quem vai trazer essas informações sobre esse tema, nosso repórter Guilherme Matos, participa ao vivo aqui com a gente. Guilherme, uma boa tarde para você. Tem alguma novidade? O que a população pode esperar dessa notícia? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão em casa. Exatamente, tem essa novidade. Essa via que é um projeto tão importante. Petrópolis é uma cidade que tem problemas recorrentes com trânsito, muita crítica, a população reclama bastante. E a ligação Bingen-Quitandinha é um projeto que surge ali em 2021, durante o governo interino do vereador Ingo Rames. E ontem foi publicado no Diário Oficial do Estado que o governo do Rio de Janeiro vai liberar a verba de 3,265 milhões para a realização dessa obra. O recurso vai ser destinado exatamente para a implantação dos serviços técnicos e, para quem está em casa se situar melhor, a ligação prevê a instalação da via através da entrada próxima ao bairro Amazonas, na BR-040, sentido ali Bingen-Quitandinha, e ali seria no Parque São Vicente, os veículos voltariam a acessar a BR-040 em direção a Quitandinha. Vale lembrar que lá em 2021 as equipes da CPTrans, da Secretaria de Obras, realizaram grandes avanços nessas obras, nesse planejamento, mas nem foram nas obras, foi mais no planejamento. Então tiveram várias reuniões com vários órgãos responsáveis e esse ano o governo do estado frisou essa tecla. Então o secretário de obras já veio na cidade para debater sobre isso e saiu ontem que o governo vai injetar esses 3 milhões para realizar essa obra e desafogar um pouco o trânsito da cidade serrana, que, convenhamos, Petrópolis sofre muito com o trânsito, então essa ligação prevê desafogar um pouco essa região. Perfeito, Guilherme. Mas é aquilo, né? O que o Petropolitano está querendo realmente é a obra concluída, né? A reunião, milhões já foram realizadas e realmente vai desafogar muito o trânsito aqui no centro, principalmente no centro da cidade. Guilherme, obrigado pelas suas informações e bom trabalho para você. Obrigado, boa tarde, Richard. Tá, então para você mais um valor sendo destinado aqui para Petrópolis, para a ligação Bingen-Quitandinha, algo já muito esperado pela população e a gente sabe que é um cenário que vai ajudar e muito para a mobilidade da cidade. O governo do estado também apresentando aí diversos interesses, até para assumir a BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e também Belo Horizonte, né, que agora deve chegar até Belo Horizonte, não só Juiz de Fora. E, enfim, a gente espera realmente aí que essas obras possam ser concluídas e que a gente acompanhe, então, né, a gente vai acompanhar, nesse caso, toda essa movimentação aqui em Petrópolis, da ligação Bingen-Quitandinha, para que a população possa realmente aí usufruir dessa ligação que vai ser fundamental. Inclusive, só para a gente fazer um breve resumo, o governo vai então garantir R$ 3.265.000 para essa obra da ligação Bingen-Quitandinha. O recurso está previsto em contrato com uma empresa especializada para a execução dos serviços técnicos necessários então para a implantação da via, conforme foi publicado no Diário Oficial do Estado, e o Guilherme comentou aqui com a gente que foi publicado na última quarta-feira. O serviço, então, tem como base o pré-projeto apresentado em 2021 e também, que foi, na verdade, levado até o Estado e a União, e a obra está sendo esperada 80 anos. 80 anos. E como a gente comentou, vai impactar muito na mobilidade urbana da cidade de Petrópolis, sem ter essa necessidade de fazer esse contorno aqui no centro da cidade, né? Porque quem vai para o Bingen, por exemplo, para voltar para o Quitandinha, tem que ir lá na Coronel Veiga e fazer esse retorno.
Enfim, em 2021 até a gente lembra que a CP Trans e também a Secretaria de Obras já realizavam alguns trabalhos para a idealização do projeto, mas é aquilo, né? Nada saía do papel até ano passado, então o governo do estado assumir essa responsabilidade aqui na cidade. Enfim, vamos torcer realmente para que isso seja concluído. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, abriu inscrições para contratações de agentes temporários ambientais na área temática de preservação e combate a incêndios florestais para Petrópolis e também para Teresópolis. Os agentes irão atuar em unidades de conservação, núcleos de gestão integrada e gerências regionais. São 11 vagas para brigadistas e 4 para chefes de esquadrão em Petrópolis. Em Teresópolis, são 4 para brigadistas e 1 para chefe de esquadrão. Durante o processo, o candidato deve ser selecionado em avaliação física e habilidades com o uso de ferramentas agrícolas e depois deve passar por curso de formação de brigada. As inscrições podem ser realizadas presencialmente na sede de Teresópolis, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e em Petrópolis, na sede da APA Petrópolis, em Itaipava, no período de 8 a 12 de maio. Para as inscrições, o candidato deve selecionar até 2 vagas e informar documentos pessoais, tipagem sanguínea, atestado médico, comprovante de escolaridade e certidões de antecedentes criminais. As inscrições são gratuitas. Tá, então se você quiser participar, não deixe de fazer então aí a sua inscrição, levar os documentos necessários. Agora é um período crítico, né? A gente chega no período de seca, em que há pouca chuva e os registros de incêndios são grandes aí na cidade, né? Então, se você quiser de alguma forma aí combater também as chamas, o fogo, de alguma forma ser brigadista, pode fazer essa inscrição, como a gente viu aí na matéria, de maneira gratuita. Já que a gente falou sobre a questão aí de pouca chuva, período climático, vamos conversar com a nossa repórter Leandra Lima. Ela vai trazer para a gente as informações sobre a previsão do tempo. Inclusive ontem teve alerta da Defesa Civil aqui para a cidade por conta das chuvas. A Defesa Civil chegou a mudar inclusive o estágio de normalidade para estágio de observação. E a Leandra traz então para a gente como que vai ser a previsão do tempo para essa quinta-feira. Leandra, uma boa tarde para você. Olá, boa tarde, Richard. Boa tarde, pessoal de casa. Então, a previsão para hoje e amanhã é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas nos bairros da cidade. Então, é importante que a população fique atenta ao sair. Os termômetros durante esses dias são de mínima de 15 graus e máxima de 28. É importante também a população saber que a Defesa Civil tem um sistema de alertas onde se divulga o estágio operacional da cidade. E para ficar por dentro dos alertas, basta cadastrar o CEP através de uma mensagem de texto para o número 40199. Repetindo, 40199. Perfeito, Leandro. Obrigado pelas suas informações. Estou vendo que você está até com um casaco aí, apesar do sol, o clima em si, a temperatura tá friozinho, né? Obrigado mais uma vez, Leandra. Para você que está nos acompanhando, então, não deixe de mandar, então, se você ainda não cadastrou o seu telefone, mensagem de texto, você envia o número do seu CEP para 40199 e você vai ser cadastrado e receber, então, os alertas da Defesa Civil aqui de Petrópolis sobre os avisos meteorológicos, previsão de chuva, risco de inundação. Tudo isso é divulgado por esse SMS. Então não deixe de cadastrar para receber esses informes, viu? A gente vai fazer o nosso intervalo, a gente volta daqui a pouco então para trazer para você uma entrevista que fizemos exclusiva nessa semana com o vereador Eduardo Zublok para falar sobre a segurança nas escolas de Petrópolis, devido a tantos atentados que a gente viu na última semana, a preocupação, divulgação de notícias de possíveis ataques, enfim. A gente vai entender um pouco sobre quais as iniciativas estão sendo adotadas pelo Legislativo Petropolitano a fim de garantir a segurança nas unidades escolares da cidade. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wall fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Vamos dar então início aqui à nossa entrevista. Hoje é um leque de temas que nós vamos abordar aqui
E para conversar com a gente sobre educação, sobre segurança, sobre denúncia, nós temos aqui no estúdio o vereador Eduardo do Blog para trazer um pouco sobre esses temas, então, aqui para a gente. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez ao Correio Petropolitano Debate. Obrigado, Richard. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Bom, Eduardo, vamos começar falando, vamos separar por partes, acho que é o mais fácil até para o entendimento do nosso público. Vamos falar um pouco sobre a denúncia, né, a investigação, na verdade, que você está realizando, apurando as informações. Justamente, a gente conversou até na semana passada aqui com você a respeito de uma denúncia que chegou. Queria que você falasse um pouco para a gente, explicasse um pouco para quem está em casa o que é. Tá bom. Nós começamos a realizar um trabalho em parceria com as forças de segurança do município que passou sobre essa questão dos ambulantes no centro da cidade, que estavam vindo de fora, né? Foi entrevistado aqui no seu programa. Em seguida, sobre exploração infantil, e nós chegamos ao tema de violência nas escolas. Acaba que tudo é uma coisa só, porque tudo envolve as forças de segurança e a falta de estrutura hoje que nós temos por parte do poder público municipal para estar não só recebendo essas denúncias, mas dando o devido encaminhamento. Nós realizamos uma audiência pública na Câmara, por mais que a gente sempre pode recorrer e contar com o 26º, né, Batalhão de Polícia, Tenente Coronel Celso sempre nos apoiando, mas nós precisamos que a Prefeitura de Petrópolis, que ela possa colocar a sua estrutura, que ela tenha uma estrutura para estar à disposição para garantir essa segurança nas escolas. O problema é que a Prefeitura hoje não dispõe dessa estrutura. Então foi montado um grupo de trabalho, né, foi feito um anúncio de ampliação dos serviços, né, para atendimento da população nessas escolas, inclusive ofertando, entregando ali um atendimento psicológico para essas crianças, para esses profissionais. Só que na audiência pública ficou muito claro para todos nós, Richard, que a Prefeitura está anunciando algo que, no meu entendimento, ela não tem estrutura para fazer, né? Como que você amplia a ronda escolar se você só tem 7 carros da guarda? Quer dizer, você pode ter até mais carros, mas a gente está falando da Honda. Honda precisa de carro, né? E desses 7 carros, alguns estão sempre quebrando, estão sempre parados. A gente está sempre recebendo denúncias, né? Como que você oferece o serviço, o atendimento, né, psicológico, né, que é um psicólogo especializado para trabalhar com educação? Não é só você tirar o profissional da saúde e colocar na escola, né, se não existe o cargo de psicólogo dentro da rede pública. Ou seja, o prefeito, a secretária de Educação, anunciou algo que você não tem o profissional para poder, e aí chegou na audiência pública, né, como vocês aqui do Correio também noticiaram durante essa semana, a secretária de Educação disse que tem alguns profissionais que são formados para uma coisa e estão atendendo para outra, ou seja, são também psicólogos, e aí estariam oferecendo esse serviço nas escolas, esse atendimento nas escolas. Eu encaminhei os requerimentos de informação para a gente entender, porque o profissional, ele se forma, ele faz o concurso público para prestar um determinado serviço. Quer dizer, ele vai assumir uma outra responsabilidade, aí chega lá, quantos profissionais a senhora tem, secretária? Tenho 6. Pois 6 são quantas escolas? 190. Como que 6 profissionais dão conta de 190 escolas, né, de milhares e milhares e milhares de alunos e profissionais? É realmente muito difícil a gente discutir hoje a segurança nas escolas empurrando o problema com a barriga, né? A Prefeitura fala muito de concurso público, mas eu fui apurar na Secretaria de Administração, concurso público demora de 6 a 8 meses, no mínimo, para ficar pronto, né? Quer dizer, de 6 a 8 meses, pô, peraí, então você vai oferecer a ampliação dos quadros da Guarda Municipal daqui a 6 e 8 meses, mas o problema que está acontecendo é agora, quer dizer, as pessoas estão com medo de mandar os seus filhos para as escolas. Então, assim, chega na audiência pública, você vê pessoas dizendo, não, que quem tem que discutir a questão da segurança são os profissionais da segurança. Quer dizer que você não quer que os pais, que as mães, que os avós, que os responsáveis pelas crianças e os adolescentes não entrem nesse tema que hoje é discutido no Brasil inteiro. Mesma coisa que você chegar num restaurante, você pedir comida vir sem sal, e você não poder discutir porque você não é formado em gastronomia. Quer dizer, poxa,
Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa de efetividade, a gente precisa oferecer segurança agora, aumentar. O que eu estou fazendo para tentar ajudar? Estou pedindo ao governo do estado o RAIS para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, que é uma espécie de hora extra que vai permitir com que a gente tenha mais policiais civis e mais policiais militares, né, na cidade, mesmo sem o aumento do efetivo, né, para que eles possam fazer essa hora extra. E aí a gente aumenta o policiamento nas escolas. Mas a gente também não pode esperar que a Polícia Militar cumpra esse papel de ficar todo dia, o tempo todo, na porta de 190 escolas, porque eles têm o policiamento e a segurança de toda a cidade, o ostensivo, para poder fazer. Então, realmente é uma situação que, se a prefeitura, se o prefeito Rubens Bom Tempo não colocar a mão e não assumir a responsabilidade dele, ficar só empurrando com a barriga para ver quando o assunto sai das páginas dos jornais, a gente, de fato, não vai conseguir resolver. Bom, eu vou fazer a seguinte pergunta, pegando um contexto aqui mais geral. Talvez a solução nesse caso seria um contrato emergencial, podemos dizer assim, para ampliação da segurança, pelo menos nesse período em que a Secretaria de Administração realiza o concurso? Essa é a minha proposta, que inclusive já foi aprovada na Câmara e está sendo aplicada em São Paulo pelo governador Tarcísio, que é do meu partido, que é do Republicanos. A minha proposta é colocar os vigilantes nas escolas, um vigilante para cada escola. Sair mais barato, por exemplo, do que o prefeito quer gastar com publicidade. Eu tenho certeza que a segurança das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos profissionais é mais importante do que o contrato de publicidade que o prefeito Rubens Bom Tempo quer assinar de quase 5 milhões de reais, quase. Né? Então é o seguinte, nós temos hoje um sindicato de vigilantes atuantes na cidade. Fui conversar com o presidente do sindicato para saber se existem profissionais aptos, porque também não adianta você colocar um profissional que não tenha condições, não esteja habilitado para poder atuar naquele momento quando a gente precisar. Então tem que ser, de fato, um vigilante que tenha as qualificações necessárias, que passa pelos testes psicológicos, que é treinado pela Polícia Federal, né? Tem que ser um vigilante para poder atuar nas escolas, um por escola. Acho que já resolveria o problema pelo menos por um ano, até que a prefeitura possa entregar o concurso público, que até então está só na promessa. E eu fiz essa pergunta pelo seguinte, gera pelo menos preocupação, acho que para todos, porque a gente tem acompanhado que a atual gestão municipal tem realizado muita a renovação contratual de serviços. Inclusive teve um até há pouco tempo também em relação à iluminação pública, enfim, dentre outros. Isso pode também ser uma preocupação até para um futuro. A gente vê que a prefeitura poderia estar realizando, por exemplo, licitações ou então concursos públicos para determinadas áreas e há esse costume de contratos emergenciais, e aí sim esses contratos sendo renovados com frequência, de alguma forma, podem ser prejudiciais à população? Não é uma preocupação hoje, Richard, porque a prefeitura já anunciou que vai fazer o concurso público. Há uma preocupação quando há continuidade nesse tipo de serviço. Na verdade, o que a gente está buscando agora é uma empresa que a prefeitura possa estar oferecendo a segurança para os nossos alunos, para os profissionais de educação, no prazo máximo de 1 ano. Então, assim, se o prefeito entregar aquilo que ele se comprometeu, que é o concurso público, a gente consegue ter um guarda municipal por escola, que é o nosso sonho, é o que todo mundo quer. Né? Ninguém quer terceirização de serviço, como o tal do lixo, né, que não se faz licitação e vai se empurrando com a barriga. Inclusive, a empresa de lixo está sem receber já há vários meses, né? Fica aí uma pauta para vocês. Assim como está a empresa da educação, que presta serviço para a educação, nós temos os profissionais que são os antigos RPAs contratados, né? Então está pendente também para ver se tem renovação, se não tem renovação, se vai fazer emergencial, se não vai. A nossa preocupação hoje é o seguinte: a gente precisa colocar segurança nas escolas, uma vez que o prefeito disse que vai ter o concurso público, já afirmou esse compromisso com a comunidade escolar e com a população, a gente vai cobrar que ele faça. Agora, não dá para ele enrolar também e ir tocando isso como se fosse algo natural. Não é. Isso é algo que a gente precisa para esse momento que as pessoas estão inseguras. Elas se sentem inseguras, na verdade. Os números mostram que nós hoje temos segurança. Os números da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas a gente quer trabalhar com prevenção. A gente não quer esperar acontecer para tomar uma medida. Aproveitando a pergunta, Eduardo, a gente sabe que os casos que aconteceram, não vou falar nem o termo especificamente, já ocorrem há alguns anos. Tivemos principalmente em São Paulo. Já deveria ter sido adotada talvez alguma medida, não só talvez em esfera municipal, mas
pela esfera estadual e também talvez federal, justamente por já ter acontecido isso outras vezes, em outros anos, talvez seja um tema que a gente já deveria ter debatido com mais emergência? Sim. O governo do estado montou um grupo de trabalho, né, formado pelas forças de segurança e o gabinete do governador, né, e estão montando algumas medidas, como essa ampliação do serviço da Polícia Militar que a gente está buscando aqui para o município. Tem um aplicativo agora também, né? Isso, para dar esse reforço. O governo federal lançou um site para que as pessoas possam fazer qualquer tipo de denúncia. Depois, se você quiser, eu te passo para poder fazer uma divulgação aqui. Mas tudo isso ainda é muito pouco. Acho que o debate tem que ser muito amplo, né? Acho que essa questão do atendimento psicológico nas escolas, ele é importantíssimo, porque quem não passou pelo ensino médio, principalmente o ensino médio, né? Ensino fundamental e médio, e não ficou com alguma marca, né? De bullying, de algum tipo de situação que passou constrangedora, e são coisas que às vezes marcam a nossa vida para sempre. Tem gente que consegue lidar bem, superar e seguir em frente. Tem pessoas que, infelizmente, até pela falta de estrutura em casa, não conseguem lidar bem com esse tipo de situação. Então, é uma questão que tem que ser debatida com a comunidade escolar, mas, principalmente, quando nós tivemos agora um concurso para educação que não tinha vaga de psicólogo. A gente precisa ter esse atendimento psicológico nas escolas. Mesmo que não seja um psicólogo por escola, mas que ele atenda 2, 3 escolas por semana, mas que tenha esse acompanhamento. A gente tem que cuidar da cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças. Cada pessoa tem uma realidade em casa, e eu estou te dizendo isso como filho de um pai assassinado que teve que conviver com alcoolismo a vida inteira em casa. Graças a Deus, até os 13 anos eu tive os meus avós que me criaram e me ajudaram a superar essa situação, e eu consegui seguir em frente, mas nem todo mundo tem essa estrutura, mesmo que por pouco tempo. A gente tem que olhar com mais carinho para as nossas crianças. Se eu não me engano, existe até uma determinação que tem que ter, né, psicólogos, profissionais de saúde voltados justamente para a saúde mental dos alunos dentro das escolas. Não vou me lembrar agora exatamente a determinação, qual é. Inclusive, se eu não me engano, o Ministério Público está realizando, inclusive, fez uma recomendação justamente para cobrar esses profissionais dentro das unidades escolares. Agora, Eduardo, você comentou sobre, por exemplo, a ampliação da ronda escolar. De que maneira a Prefeitura poderia fazer isso? Talvez, me recordo agora, a Prefeitura recebeu aí um aumento na receita ano passado, foi até algo muito questionado, porque não incluíram, inclusive, no relatório que foi enviado, né, para a Câmara, para a Câmara, justamente, é LOA, né? A Lei Orçamentária Anual. Talvez esse recurso a mais poderia ser utilizado justamente para ampliação, por exemplo, dos veículos e dos profissionais? Poderia. Na verdade, a Prefeitura ainda não está sendo clara sobre a maneira que vai gastar esses recursos. Aumenta o orçamento na educação, aumenta na saúde, poderia aumentar para a Guarda Municipal também. A nossa Guarda Municipal ela tem que ser valorizada. Eu defendo e tenho proposta para o concurso público da Guarda. No meu entendimento, a Guarda ela deveria ser treinada pela Polícia Federal para trabalhar armada. E aí tem gente que diz, olha, mas a Guarda talvez nem todos possam trabalhar armados, mas eles vão passar por uma série de treinamentos e de testes psicológicos e tudo mais para ver quem está apto. Quem não está apto vai fazer serviço administrativo, vai ficar na porta da prefeitura, vai ficar na porta das escolas, mas a nossa Guarda Municipal já poderia estar treinada e armada, e eu defendo isso porque eu acredito que seria um reforço muito grande para a segurança pública, até porque os guardas estão em risco. Eu que trabalho muito com as forças de segurança enquanto presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, com essas operações que a gente organiza, a gente vê que teve casos assim no centro da cidade de crianças sendo agredidas, ameaçadas, que foram pegas pelo pescoço, foram obrigadas a fazer pix. Aí você imagina um guarda numa abordagem corre o risco de tomar uma facada, né, de ser agredido, e muitas vezes ali as condições para poder reagir tem que ser de acordo com o perigo que eles enfrentam nas ruas hoje. E, Eduardo, como que foi a opinião do público, dos pais, dos responsáveis, justamente nessa audiência que foi realizada sobre esse tema? Eu pergunto porque, igual, eu tenho 2 irmãs mais novas, acho que já até comentei isso aqui no programa,
E elas têm comentado com frequência que vai ter aquela situação delicada de insegurança na escola tal dia. E isso gera um burburinho enorme, isso gera uma preocupação enorme, até mesmo de alunos que deixam de ir para a escola justamente por esse medo, por esse receio. Como que foi a opinião do público a respeito nessa audiência? O que eles comentaram? Então, Richard, eu recebi até a data da audiência 6.400 mensagens de apoio à nossa proposta de colocar segurança privada nas escolas. Eu não defendo segurança armada, eu defendo segurança privada, mas de um segurança qualificado para prestar esse serviço. Um segurança apto a imobilizar, por exemplo, uma pessoa que pode estar fazendo alguma coisa ali que não é para fazer dentro da escola. Então a gente tem tido todo esse cuidado porque as famílias realmente estão com medo. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Você tem 2 irmãs, eu tenho uma filha que estuda em escola pública, sai todo dia 5h30 da manhã e meu pequenininho de 3 anos vai começar a estudar agora. Você não pode pedir para um pai não se preocupar com o filho. Você não pode pedir para um pai, para uma mãe, para uma avó não querer discutir segurança pública mesmo sem ser especialista em segurança. Quem tem que tomar as medidas efetivas somos nós. Nós que somos autoridades no município, no estado, na União, e é isso. Se a gente não oferecer a segurança privada, a gente vai continuar enxugando gelo e as pessoas não vão se sentir seguras. Eu estou sentindo isso, a gente tem o apoio da população. Eu vejo, por exemplo, a representante do CEP aqui em Petrópolis, Sindicato dos Professores, da União de Estudantes foram na audiência, disseram que não querem. Tudo bem. Mas a mamãe quer, a vovó quer, o papai quer, e é para essas pessoas hoje que a gente está olhando. Eu não estou preocupado se a pessoa é de esquerda, se é de direita, se o posicionamento dela é ideológico, eu estou preocupado com a segurança das crianças. E eu vejo que os próprios profissionais da educação, eles entram em contato com a gente, Richard, para pedir ajuda. Eles estão pedindo ajuda. Até porque se a gente tem um guarda municipal, você tem um segurança, um vigilante dentro da escola, numa situação do professor tá passando por algo mais sério, mais grave dentro da sala de aula, ele tem a quem recorrer. Até impõe um respeito maior. Muitas vezes, e aí eu vou te dizer o que eu falei na audiência pública, deveria ser montado até um protocolo, uma maneira de ensinar esse profissional de educação como ele faz para recorrer num caso desse. Porque às vezes você chega numa audiência pública, a pessoa não sabe. Assim como a gente fez as operações no centro da cidade, e os pais de crianças que foram agredidas por esses vendedores que vêm de longe, nem fizeram um boletim de ocorrência, porque acharam que a delegacia estava fechada, não sabiam que podiam fazer online. Quer dizer, a gente tem que fazer todo um trabalho de mostrar para essa pessoa como ela pode ter acesso a algo que é direito dela, é direito do filho dela. Então, assim, são várias coisas, né? Você tem que trabalhar com a cabeça das crianças, com o psicológico das crianças, porque tem muitas delas não estão bem, estão com medo, né? A questão dos profissionais que também estão com medo, e você tem que dar uma segurança que a pessoa possa olhar e de fato ver que ali tem um profissional apto para defendê-los se for necessário. Eu acho que é isso que está faltando. Sabe? Às vezes a pessoa sai de casa e vê um carro da guarda, aí fala, poxa, maravilha, tem um carro da guarda aqui. Aí na hora do recreio você olha no portão, o carro da guarda já está em outra escola, porque, repito, são 7 carros para 190 escolas. Não tem como o prefeito dizer que está cobrindo todas as escolas, porque não está. E não há efetivo para cobrir todas as escolas o tempo todo. Então, assim, a gente tem que oferecer alguma coisa para a população até sair esse concurso da guarda. Não dá para ficar empurrando com a barriga não, porque o problema é real. A Secretaria de Educação também deveria tomar outras medidas, por exemplo, se a gente, como você comentou, precisa de um profissional capacitado, seria talvez importante adicionar isso até também como um treinamento para os estudantes, para os profissionais de educação, para saberem o que fazer em momentos de crise, digamos assim? Quando nós tivemos essa audiência pública, algumas sugestões foram apresentadas pelos profissionais que estavam ali, o comandante do Exército, né, estava ali, o comandante da polícia estava ali, né, os profissionais que são da prefeitura, o chefe da guarda, né, o pessoal da SSOP, estava todo mundo ali, foram apresentadas algumas sugestões e nesse momento eu dei essa ideia de se montar um protocolo mesmo, tanto para os profissionais quanto para os alunos. Vamos ver se a Secretaria de Educação vai levar à frente, porque até então tudo que eu estou vendo é muito discurso e pouca ação. A efetividade
é muito pequena. Não adianta só ficar fazendo reunião para postar no Instagram e dizer que está fazendo. As pessoas querem ver, as pessoas querem colocar a cara fora da escola e saber que tem um profissional ali. Querem entrar e saber que tem um profissional ali. Hoje é isso que as pessoas estão buscando. Quer dizer, nem o básico, que é um protocolo para se agir nesses momentos, hoje você tem. E o município, não, mas o governo federal dá algumas orientações. Tá, mas qual é o treinamento que está sendo dado? Como que a Secretaria de Educação está levando isso para os profissionais? Até agora não está fazendo, né? Tá muito só no discurso. Uhum. Falta realmente ação. A gente precisa que as crianças, os estudantes tenham realmente essa segurança dentro das escolas. E isso se faz fundamental avaliando tudo que a gente viu nos últimos dias, nas últimas semanas, a preocupação, como o vereador até comentou aqui, de pais, de responsáveis, dos próprios professores, da própria categoria. E realmente é preciso tomar alguma medida, e aí também até em esfera federal a respeito disso, para que seja adotado. Lógico, a gente sabe que cada cidade tem a sua peculiaridade, cada cidade tem a sua característica. Petrópolis é, por exemplo, uma cidade segura pelos dados que a gente aponta, mas se a gente tem essa sensação de insegurança, isso precisa ser alterado, isso precisa ser mudado, e fazer a capacitação desses profissionais e desses estudantes também pode fazer uma grande diferença em um momento desse. Se, por exemplo, acontece algo desse tipo, qual que é a ação das crianças? É fugir da escola? É ir para alguma sala segura? É se trancar? É chamar a polícia? É chamar algum órgão responsável? De que maneira que isso vai ser adotado? Qual que é o sinal que essas crianças têm de emergência para saber justamente sobre um tipo de ação como essa? Não só relacionado a isso, mas a qualquer tipo de crise. Um incêndio, por exemplo, qual que é o protocolo adequado? As crianças recebem treinamento? Os profissionais recebem esse treinamento? Ou tem que esperar o corpo de bombeiros chegar para poder... Entende? Como que é essa ação? Como que isso está sendo debatido? Como que isso está sendo levado para as escolas? Acho que essa é uma das grandes preocupações, né, Eduardo? Como você até comentou, que a gente vê que não, vamos fazer, vamos realizar, isso aqui está sendo comentado, mas quando a gente vai para as escolas, a gente vê que não está sendo realizado, e isso é o que está gerando essa grande preocupação e principalmente esse sentimento de insegurança, né? É isso, não há efetividade. É muito discurso e pouca ação. Eu torno a dizer porque isso é o que mais eu tenho recebido de mensagem, né? As pessoas não se sentem seguras porque elas não conseguem ver essa segurança ali, esse profissional na porta da escola. Resolve? Talvez não. É todo um conjunto que a gente tem que trabalhar, né? É toda uma questão mais ampla que a gente tem que trabalhar. Mas alguma coisa tem que ser feita. O que não dá é para o poder público ficar discutindo e nunca chegar a uma solução. Uhum. E você comentou que você chegou a fazer esse projeto na Câmara. Qual que foi o andamento? A Câmara aprovou? Foi para a Prefeitura já deu algum retorno? Então, a Câmara aprovou esse e outros projetos. A Prefeitura já vai colocar câmeras em 100% das escolas, que é fundamental, não só por essas questões de violência que a gente tem acompanhado o Brasil afora, mas também para a segurança dos alunos, questão de tráfico de drogas, né, na proximidade e em algumas escolas até dentro. Então, assim, para evitar, para prevenir, né, e outras situações, o próprio bullying, questão de agressões, para a segurança dos profissionais, dos alunos. Então, ter câmeras em 100% das escolas é uma atitude que o prefeito está tomando, que eu elogio, acho que é muito bom isso. Mas existem outras, né, como essa questão dos psicólogos e dos seguranças, que ainda não saíram do papel. Uhum. E, Eduardo, a gente vê que ao longo dos anos, realmente a educação está precisando muito de investimento, de infraestrutura, né? É verdade. Eu fiz, no ano passado, emendas para 15 escolas e 6 destinando recursos para reformas, para pequenas coisas, telhado,
pintura, umas coisas básicas que são de responsabilidade do executivo, mas como eu fiscalizo muito saúde e educação, eu vejo os problemas, acabo tendo contato com esses problemas e acabei destinando os recursos para ver se a gente consegue resolver. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta você abrir uma nova escola e deixar as outras sucateadas. Tem determinadas coisas que a gente precisa fazer e não pode fingir não tá vendo. Tem escolas que têm problema no telhado, tem escolas que têm problema da rede elétrica, tem escolas, vou te dar um exemplo, tem uma escola no Castelo São Manuel chamada Magdalena Tagliaferro. Essa escola, nos últimos anos, ela passou por reforma no telhado, trocou a rede elétrica, eu venho acompanhando, né, como jornalista antes de vereador, mas ao lado dessa escola tem 2 salas maravilhosas que poderiam estar servindo, elas já foram da escola e hoje fizeram um muro, perderam as salas e hoje tem um morador em situação de rua utilizando essas salas e as salas poderiam estar servindo para diversos cursos ali, seja informática, seja para praticar um esporte, um judô, jiu-jitsu, capoeira, seja o que for, ou para estar uma sala de reforço, de apoio, e as salas simplesmente foram abandonadas. Quer dizer, e as salas estão, a estrutura da escola, a estrutura física das salas está excelente. O problema todo é que tem que reformar, pintar, arrumar a rede elétrica, e foi mais fácil fazer um muro, entregar as salas para o morador em situação de rua do que recuperar as salas para a escola. Quer dizer, isso não pode ser uma maneira eficiente de gestão, isso não pode ser modelo para a gente. E como acontece no Magdalena, tem várias escolas que a gente infelizmente não aproveita bem os espaços, a gente não reforma os prédios e as crianças infelizmente ficam estudando muitas vezes sem ter um mínimo. O Ercílio Henriques Moretti, que foi municipalizado, coloquei recursos lá para se fazer uma quadra. Quer dizer, as crianças hoje ficam no sol, os jovens, adolescentes, no sol, na chuva, quer dizer, lá não tem espaço. Do lado, né? Utilizam a quadra do lado, que também não tem cobertura, mas o problema é que a quadra do lado ela é aberta para a comunidade, então você tem que, para utilizar, você tem que tirar o aluno da escola. Então você expõe o aluno para poder utilizar aquele espaço. E outras escolas aí pela cidade que também estão na mesma situação. Infelizmente, né, Eduardo? A gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Eu queria primeiro te agradecer pela presença, por falar aqui um pouco sobre os investimentos, sobre os projetos voltados para a educação, que são fundamentais. A gente tanto comenta aqui no Correio Petropolitano Debate que a educação transforma vidas e a gente está realmente precisando de uma devida atenção para a categoria, para o setor. Verdade, meu amigo. Te agradeço pelo espaço, agradeço a toda a equipe do Correio, que tem essa estrutura maravilhosa. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Vocês, de fato, trazem informação de forma imparcial e de qualidade para a população. Isso vale muito. A gente que agradece mais uma vez a sua presença, Eduardo. Para você que está nos acompanhando, fica só essa reflexão. Há 10 anos atrás, você que está em casa, que hoje já não estuda mais, ou então que já terminou os estudos há pouco tempo, você vai para a sala de aula, o professor escreve no quadro, ensina, você escreve no seu caderno, estuda, passa de série e por aí vai. Há 10 anos atrás, a tecnologia, isso aqui, por exemplo, não existia dessa forma que é hoje. Né? Cada vez mais rápido, cada vez mais inteligente, cada vez com mais serviços. Analisando, por exemplo, a tecnologia e a educação, será que realmente a educação evoluiu no país? Será que realmente nós estamos fazendo os investimentos necessários que a educação precisa? Por que ao longo dos anos a educação, o método de educação não foi transformado? Tudo bem, ele continua ensinando, sem problema nenhum. Mas será que realmente já não passou, na verdade, da hora de termos outros investimentos? Fica essa reflexão até para você que está em casa também, para você poder cobrar do seu diretor, do seu professor, da prefeitura, da Secretaria de Educação e de todos os responsáveis envolvidos, porque a educação, como a gente comentou, transforma vidas. Mas a gente está precisando muito de investimentos e da valorização da educação no nosso país de modo geral. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer notícia para você e é claro que o Correio Petropolitano trazendo aqui sempre debate para você. A gente volta já.
TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais